Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E esse vídeo, pessoal, quero falar de um assunto que muitas pessoas mandam aqui no nosso canal, também costumam mandar sempre lá no blog. Eu resolvi gravar um vídeo então explicando um pouco a barba nos tempos bíblicos. Hoje em dia ainda, infelizmente, pessoal, muitas igrejas ainda proíbem de uma certa forma o obreiro usar barba. Algumas igrejas não gostam, até mesmo que os membros não usem barba. E muitas pessoas chegam até nós e falam: Moisés, na minha igreja não é permitido barba. O pastor costuma falar que é pecado. E assim, pessoal, parece mentira que eu estou falando, mas ainda hoje, dentro de algumas igrejas, principalmente algumas igrejas aí que a gente já conhece, né, um pouco maiores, as pessoas ainda acreditam que barba é algo pecaminoso, barba é algo pecado. Então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a barba nos tempos bíblicos, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu tenho alguns tópicos aqui, só uma observação. O estudo completo sobre as barbas, todos os versículos, referências, enfim, tudo completo. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se vocês querem ter essa informação em forma de texto, mais detalhada do que eu vou explicar aqui para vocês, entrem lá, porque lá vai ter a forma de texto e onde ali eu vou explicar um pouco melhor sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a barba nos tempos bíblicos. Primeiro item, pessoal, a barba ela é uma recomendação bíblica. Eu não vou ler todos os versículos com vocês, alguns eu vou ler e outros eu vou pedir para que vocês abram lá na Bíblia de vocês e façam um acompanhamento comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos ler o primeiro versículo então. Então o primeiro item que eu quero destacar aqui para vocês, que a barba é uma recomendação bíblica. Vamos ler. E disse o Senhor a Moisés: fala a todos os filhos de Israel, olha a ordem, pessoal. Fala a todos os filhos de Israel: não cortareis em redonda, nem danificareis a extremidade da barba. Então o primeiro ponto aqui é uma ordem de Deus, a recomendação de Deus é que os filhos de Israel não fizessem exatamente a barba. Então assim, pessoal, esse aqui é até um versículo um pouco discutido, eu não vou entrar nisso agora, mas uma das recomendações é não danificar a barba. Então a barba, pessoal, o primeiro ponto que a gente destaca aqui é uma recomendação bíblica que é para ser utilizada. Tanto é, pessoal, que se você falar para uma criança, você pegar uma criança e falar assim: criança, descreva como que é a figura de um judeu. Logo essa criança vai colocar na cabeça dela o quê? Um rapazinho de tudo vestido de preto, talvez com kippá, ou talvez com um chapéu e barba. Então a figura de um judeu, pessoal, é exatamente uma pessoa com barba. Não tem como descrever, você vê nos filmes aí, né, que o pessoal faz. Quando eles vão descrever o próprio Jesus, o próprio Salvador, eles colocam o quê? Barba. É muito normal no Oriente Médio os homens usarem barba. Isso é uma coisa totalmente normal e aceitável. Então, a primeira recomendação bíblica: o homem não pode danificar a sua barba. Então aqui já entra um grande preceito. Se isso é uma recomendação bíblica, logo ter barba não é pecado. Segundo versículo, Levítico capítulo 21, versículo 5. A recomendação bíblica, isso aqui é muito interessante. A recomendação bíblica para aqueles que servem a Deus, a recomendação bíblica para aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, é exatamente ter barba. Eu vou até ler o versículo aqui com vocês, depois vocês leem na Bíblia de vocês. Preste atenção. Não farás o sacerdote, falando de sacerdote, aqueles que servem a Deus, calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações em sua carne. Aqui a Bíblia deixa muito claro que o sacerdote também não poderia raspar a sua barba. Vamos pegar mais um versículo aqui, O próprio Arão, que era sacerdote. A Bíblia diz, né, o versículo que a maioria dos irmãos já conhecem, que é o Salmo 133, versículo 2. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, que é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então no versículo anterior a gente viu que os sacerdotes tinham barba. Aqui nesse versículo de Salmo 133 a gente vê Arão com barba. Então assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso com vocês? Que usar barba não é pecado. A gente vai avançar mais um pouquinho aqui no estudo. Em quarto lugar, pessoal, o próprio rei Davi usava barba.
Tem aquele episódio que os irmãos já conhecem, que Davi, quando está fugindo de Saul, a Bíblia diz que Davi ele vai para um certo lugar fugir de Saul, e chega nesse lugar para ele não ser morto, o próprio Davi ele dá uma de louco lá, né? A Bíblia diz que ele começa a babar em suas barbas. Então assim, pessoal, preste muita atenção nisso. Aqui fica duas observações. O homem no Oriente Médio, isso é muito comum até nos dias de hoje, dependendo da localidade. Para o homem, lá no Oriente Médio, principalmente em tempos bíblicos, um homem sem barba era totalmente desonroso. Um homem não usar barba, ter a pele lisa, isso é totalmente desonroso nos tempos bíblicos. E um homem que não cuida da sua barba também é desonroso. A Bíblia diz que Davi, para ele parecer louco, o que ele fez? Ele babou na sua própria barba. Isso demonstra o quê, pessoal? Que culturalmente naquela região, eu falo assim, um homem louco é um homem que baba na sua própria barba, deixa escorrer sujeira na sua própria barba. Isso quer dizer que esse homem não está no seu estado mental de uma forma boa. Então o homem que tinha a barba raspada ou a barba arrancada dessa forma era um homem desonroso. Então Davi, conhecendo a cultura local, Davi ele vai lá e baba na sua própria barba para evidenciar que ele estava se fingindo ali de louco. Beleza? Vamos avançar. Agora, pessoal, assim, eu coloquei só alguns versículos aqui para vocês. Existem vários outros versículos que falam da barba. Então, assim, pessoal, agora eu vou falar para vocês quais são as ocasiões que as pessoas cortavam a barba. Praticamente existia duas ocasiões que eles eram não obrigados, né, mas recomendação que eles cortassem a barba. Se tiver mais, pessoal, vocês coloquem aqui no comentário, porque eu não lembro. As duas que eu lembrava, eu coloquei aqui para vocês. Então, duas recomendações bíblicas para eles que cortassem a barba deles. A primeira, pessoal, é em relação à saúde. Então, quando a pessoa estava doente, a pessoa estava ali no Oriente Médio, né, principalmente nos tempos bíblicos, não tem esse equipamento que a gente tem hoje, não tem como detectar certas doenças como a gente consegue hoje. Então, uma das recomendações, em caso de doença, conforme está escrito aqui em Levítico 13:29, em caso de doença, então eles arrancavam a barba. Segundo caso, pessoal, em caso de lepra, em rituais de purificação era muito comum também tirar a barba. Então, nesses dois casos, casos de doença e casos de ritual de purificação, principalmente era quando era lepra. Então, esses dois casos, pessoal, é quando eles recomendavam que tirassem a barba. Porque ali, imagina, uma pessoa com lepra, com cheio de coisas na pele, e aquela barba também, né, que querendo ou não, no Oriente Médio não tinha como lavar, não tinha água corrente como a gente tem hoje, não tinha produtos que a gente passa hoje na barba, né? Então era a recomendação que eles tirassem a barba. Caso de doença e caso de purificação, beleza? Então vamos lá, pessoal, respondendo a grande pergunta. Ter barba hoje é pecado? Um cristão pode usar barba? A resposta é muito clara e óbvia. Não é pecado, pessoal. Você pode ter sua barba tranquilo, não é pecado. Inclusive, a recomendação bíblica é que tenha barba. Pessoal, vamos lá. Agora respondendo algumas perguntas em relação à barba. Nos dias de hoje, muitas pessoas então, principalmente o pessoal que é mais avançado de idade, que são principalmente a Assembleia de Deus, eu posso falar que eu sou da Assembleia e eu sei como funciona. Principalmente os irmãos um pouquinho mais avançados de idade, eles costumam falar, mas barba é do capeta, barba é um costume mundano, barba não pode, o obreiro não pode ter barba. Então assim, pessoal, as pessoas ficam tão bitoladas, tão cheias de neuras com essas coisas, que acabam esquecendo da Bíblia. Aí a grande pergunta que eu deixo para vocês, o que vale mais hoje, a recomendação bíblica ou usos e costumes da igreja? Muitas igrejas hoje, pessoal, têm os seus usos e costumes, a gente tem que respeitar isso, não estou falando para você desrespeitar isso. Só que muitas igrejas falam, você não pode usar brinco, você não pode usar calça jeans, você não pode fazer isso. Então colocam várias regras que não são regras bíblicas. E até que ponto as regras bíblicas, as palavras de Deus, ela deve ser inferior às regras, usos e costumes do homem? Porque essas coisas, pessoal, é costume não bíblico. Uma igreja proibir uma pessoa usar uma barba, isso não é uma doutrina bíblica, isso é uma doutrina, dogmas, usos e costumes da igreja. Então, respondendo a pergunta, pessoal, não é pecado, não vai contra o princípio bíblico. Pode vir o pastor que for falar, não, mas o obreiro que usa está em pecado, o obreiro que usa está fazendo costumes dos samaritanos, o obreiro que usa está fazendo costumes do mundo. Pessoal, não é. Isso são costumes bíblicos, isso são costumes divinos.
e não são coisas que a Bíblia condena, mas sim coisas que o próprio homem colocou como meta, como estabilidade, e ele impõe isso para vocês hoje. Então, barba é uma coisa totalmente relacionada à igreja. Algumas igrejas permitem e outras igrejas não permitem. A Bíblia permite, mas se a sua igreja, respondendo a pergunta, se a sua igreja não permite que você use a barba, então não use. Ou simplesmente, se você se sente mal e não usar, vai lá, procure outra igreja. Você não é obrigado a ficar onde você congrega. Então assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tudo isso são costumes dos homens, não são costumes bíblicos, beleza? Eu vou ler agora para vocês aqui um versículo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha que legal que Paulo fala. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, louvai ao Senhor, pensai no Senhor. Então assim, esse negócio de barba, se não ser barba, obreiros que têm preconceitos com quem tem barba, essas coisas, pessoal, não louvam ao Senhor. Essas coisas só denigrem mais ainda a pessoa e nada disso agrega no reino de Deus. Então assim, o que Paulo fala? Vocês devem pensar naquilo que é de boa fama, naquilo que é honesto, naquilo que louva ao Senhor. Todas essas coisas vocês devem pensar. Então assim, ficar preocupado se o irmão A, o irmão B usa barba, se um obreiro usa barba. Pessoal, isso é a maior besteira que existe. Eu conheço pessoas barbudas que são de igrejas como a nossa, né? E acabam ele até evitando de pregar em algumas dessas igrejas que não pode. E quem perde com isso tudo é a própria igreja. Eu conheço muitos obreiros muito bons que se recusam a ser obreiros na nossa igreja porque fica nessa de barba no barba. Então assim, pessoal, quem mais perde com isso não é a pessoa, mas sim a igreja. Então assim, respondendo a pergunta, é pecado? A Bíblia diz que não. Isso é uma recomendação bíblica. Então barba, pelo contrário, nos tempos bíblicos, quem não usa, não gosta, tem preconceito, talvez sofreria um pouco lá nos tempos bíblicos. E assim, pessoal, a gente já falou então um pouquinho dos usos e costumes de alguma igreja, e o próprio Jesus, ele fala lá, vamos ler o versículo, Mateus 15, do 9 ao 11. Jesus, ele fala assim, pessoal, mas em vão me adoram, falando de usos e costumes, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Olha que o próprio Jesus fala, e chamando a si mesmo para a multidão, e disse-lhe, quem contamina o homem não é o que entra na boca, mas é aquilo que sai. Isso contamina o homem. Então o que o próprio Jesus fala, pessoal? Que tudo isso são costumes dos homens. Isso não são costumes bíblicos. Então vamos lá. Aqui só para a gente finalizar esse estudo, então eu separei aqui para vocês 3 tipos de crente que existem hoje na atualidade. Então hoje, pessoal, a gente divide, a categoria dos evangélicos em 3. Então eu até separei aqui, os 3 tipos de crente, e eu quero que você responda nos comentários qual você é, fechou? Então primeiro, pessoal, a gente tem o fanático, a gente tem o liberal e a gente tem o equilibrado. Então hoje a igreja é dividida nesses 3 tipos de crente. O crente fanático, aquele que é muito liberal, e aquele que é equilibrado. O crente fanático, pessoal, é literalmente aquele que tem vários costumes dos homens, não costumes bíblicos, e ele é um crente fanático. Então se ele vê algum obreiro, se ele vê alguma pessoa com barba, ou até mesmo uma irmã usando uma calça jeans aí na rua, ele fica assustado, ele fica apavorado, porque ele está tão acostumado com as coisas fanatismo religioso, que ele não consegue enxergar a própria vida. Então a recomendação bíblica para os crentes fanáticos é que eles busquem mais o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus não é carne, não é coisas terrenas, mas o reino de Deus é a manifestação da justiça. Então, primeira coisa, pessoal, crente fanático, isso vai ter em todos os lugares. Eu conheço obreiros que quando vê um obreiro com barba, eles ficam indignados. Meu Deus, como pode uma pessoa estar usando uma barba? Como pode uma irmã estar usando uma calça? Então as pessoas, elas ficam totalmente em choque em relação a esse assunto. São pessoas fanáticas. Por outro lado, pessoal, a gente tem um outro tipo de pessoas que também são terríveis, que são as pessoas liberal. As pessoas liberal, para elas nada é pecado. Tudo é liberado. Então a pessoa ela pode fazer várias coisas erradas que para ela fala, não, mas é tudo fanatismo, e acaba sendo liberal demais. E por último a gente tem o terceiro tipo de crente, que para mim é um dos melhores, que eu mais gosto, que é o crente equilibrado.
Pessoal, o crente equilibrado é aquele que não liga se a pessoa está usando barba ou não, ela não liga se a irmã está de jeans. Essa pessoa equilibrada, ela está ligando para as boas obras, para os frutos. É isso que você e eu devemos analisar. A gente deve analisar não a árvore em si, mas o fruto que essa árvore dá. Então, se a pessoa está de barba, mas está fazendo algo em prol do reino de Deus, glorifique a Deus por isso. Não fique criticando porque está com barba ou não. Isso não agrega em nada para o reino de Deus, nem para a sua vida e nem para a vida da pessoa. Então vamos lá, respondendo a grande pergunta para a gente finalizar esse vídeo. É pecado um cristão usar barba? A resposta eu vou pedir para vocês comentarem aqui nos comentários. Depois de tudo que a gente conversou agora, você acha mesmo que um cristão usar barba é pecado? Eu vou deixar a resposta com vocês, beleza? Então comente aqui abaixo desse vídeo, curta, não esqueça, pessoal, de ativar o sininho. Ativa o sininho, pare agora, dá uma pausa no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo, fechou? Até a próxima, pessoal, e não esqueçam de comentar que eu quero ouvir o comentário de vocês sobre a barba, fechou? Até mais, pessoal, tchau, tchau!